E aí, pessoal, o principal assunto no Grêmio nesta segunda-feira, dia 1º de janeiro, é goleiro. Um goleiro experiente que o Grêmio procura. Nós vamos falar do nome que o Grêmio quer e de um que surge hoje e que o torcedor adora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, LR Energia Solar e as placas solares mágicas para sua luz. Tenha desconto desde já. Pague em 144 vezes só na LR Energia Solar. Energia sustentável é a pedida do momento. Na descrição do vídeo, tudo sobre a LR Energia Solar. Não pague conta da luz alta. Um ar-condicionado ligado por 5 horas num dia vai te determinar praticamente R$ 180 no final desse mês. Então, faça agora o contato com a LR Energia Solar e economize. Economize sendo sustentável. Gente, o assunto é goleiro. A gente já tinha tratado isso. O presidente do Grêmio tratou de dizer que goleiro não era prioridade. E Eduardo Gabardo, hoje em GZH, com muitas informações, conseguiu saber que o Grêmio procura Andrada, o goleiro, ex-goleiro do Lanús, quando o Grêmio disputou a Libertadores lá em 2017, o goleiro que hoje pertence ao Monterrey do México, clube, curiosamente, que é o mesmo do jogador Funes Mori. O fato do Grêmio procurar um goleiro não me surpreende, porque acho que o Grêmio precisa de um goleiro efetivamente. E procurar um goleiro experiente é o mínimo que a gente pode esperar para um ano tão importante como o ano de Libertadores. Andrada tem uma característica que todos que a gente conversa nos bastidores acabam valorizando, que é o fato de jogar também muito bem com os pés. É um goleiro muito experiente e um goleiro que vai entrar com certeza, se o Grêmio contratar, nessa linha de líderes do grupo. Agora, junto a essa informação, surgiu uma outra, que não veio daqui, mas que mexe com o torcedor do Grêmio. Mexe. Marcelo Groy, jogador que deixou o Grêmio para o mundo árabe, tá lá no Al Ittihad, é um jogador que é ídolo do torcedor do Grêmio. Ele nasceu em 87, começou a carreira no Grêmio com 14 anos, brigou para ser titular, conseguiu a titularidade, conseguiu ganhar corpo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, brigou para mais uma Libertadores, depois deixou o Grêmio, está fora do Grêmio há alguns anos, mas é um gremista em todos os aspectos. E é um jogador muito cuidadoso com a saúde e muito talentoso. Muito talentoso. O Groy representa uma das páginas bonitas da história do Grêmio. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele representa uma linda história do Grêmio. E a notícia é a seguinte: o clube lá, o Al Ittihad, que é hoje dirigido pelo Marcelo Galhardo, o ex-técnico do River Plate, ele colocou quase o Marcelo Groy numa lista de dispensáveis. Eles podem contratar 8, eles podem ter 10 jogadores, sendo 8 na lista jogadores estrangeiros. Então eles podem contratar 10, tem 8. Eles acabaram de contratar um português, que foi um dos pedidos do treinador e que ainda não jogou. Qual seria a ideia para esse contexto? Que eles dispensassem, ou que eles tirassem do clube alguns jogadores estrangeiros para a entrada de novos, lembrando que o investimento aumentou muito nos últimos meses, sobretudo nos últimos 2 anos. Então, essa realidade do mundo árabe e do Al Ittihad pode sim apressar a saída de Marcelo Groy. Originalmente ele tinha contrato até o meio deste ano, né, do ano de 2024. E a tendência é que se crie uma ideia de rescisão e liberação do Groy agora. Abrindo ou colocando o Groy para outro mercado. O Groy poderia continuar lá? Poderia.
um jogador que virou ídolo do clube, todos amam ele faz grandes jogos e tal. Poderia. Ele pode vir para a Europa? Não me parece que ele vá jogar em algum grande da Europa. Tem aí os Estados Unidos? Tem os Estados Unidos, seria um mercado muito lógico pro Marcelo Groy, um jogador que ganhou uma notoriedade muito forte. Poderia. Além deles, o mercado brasileiro. E no mercado brasileiro não tem como nós discutirmos Marcelo Groy sem falar no Grêmio. O Grêmio procura um goleiro. A premissa é um goleiro experiente. Essa é a premissa. Um goleiro experiente. Groy é experiente. Groy tem vinculação com o Grêmio. Essa é uma máxima na nossa conversa. O Grêmio optaria por Andrada, tendo que pagar lá para tentar desvincular ele, lembrando que ele também, curiosamente, termina o contrato no meio do ano que vem, no meio deste ano. Vejam como é curiosa essa situação e como eu fiz questão de trazer os dois para a discussão exatamente por isso. Como é curiosa essa discussão e o que nós podemos prever. Porque é isso que a gente vai fazer agora. A máxima é, o Grêmio quer um goleiro. Essa é a máxima. Feito isso, nós vamos para a segunda linha, que é, Andrada é melhor que Groy ou não? Os dois são caros? Imagino que sim. Não são goleiros baratos. Qual dos dois você ficaria? É óbvio que o torcedor, se tu botar Groy ou Andrada, vai só em Groy. Mas tem outros componentes que a gente precisa respeitar. Os dirigentes do Grêmio estão fazendo lá o trabalho deles de avaliação, de leitura. Existe. O Andrada tem este ponto, é preciso dizer, melhor que Groy. Ele usa melhor os pés do que Marcelo Groy. Agora, o Groy tem muitas coisas que é melhor do que Andrada. Então, este contexto é o que vai definir essa escolha. Lembrando, Andrada é o número 1 da posição dos dirigentes, que, em tese, não sabiam ainda que poderia se abrir a porta para Marcelo Groy. Então, os próximos dias serão fundamentais. O que é importante o torcedor saber, e eu tenho que saudar a diretoria do Grêmio por isso, é que o Grêmio vai procurar um goleiro experiente. E isso é fundamental para quem quer ganhar a Copa Libertadores da América. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.